Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição hoje desse vídeo com o Rabino Shmuel Benyamin aqui no canal dele e a gente vai falar um pouco, né, Rabino? Conversar um pouco esse mini podcast aqui para falar sobre Elul ainda, mês de Elul, que ainda hoje, daqui em diante, já é descendo, já é acabando o mês de Elul, né? Daqui a pouco tem Rosh Hashanah, tem Yom Kippur. O que a gente pode falar, o que o senhor tem para falar para a gente? Eu sei que tem muita coisa aí, né, para a gente, para o pessoal de casa. É um prazer novamente encontrar o senhor aqui. Nessa paisagem linda, maravilhosa de Bet Shemesh. Isso, né? Um ótimo lugar. E um ótimo mês. Esses dias são chamados Yemei HaSlichot VeHaRachamim, os dias da misericórdia e do perdão. É a contabilidade final desse ano. No fim das contas, somos todos servos do Eterno e Ele que manda. E nós fomos criados, fomos adaptados, e estamos sendo levados para nossas missões. E agora está sendo contabilizado como nós reagimos durante esse ano todo às situações que o Eterno nos forneceu, se reagimos corretamente, em qual proporção, qual te dedicamos. O esforço é muito mais válido às vezes do que a quantidade, às vezes a qualidade bate mais do que quantidade. Coisas internas do coração que só Deus sabe vale mais do que aquilo que as pessoas percebem. O Sefer Hilchot Teshuvah fala sobre isso, né? Sim. Que às vezes o que conta mais é a qualidade daquilo que você faz de bom, como daquilo, infelizmente, daquilo que você faz de mal também, né? Não só a qualidade. Eu ouvi alguma coisa assim no Hilchot Teshuvah. A qualidade. Sim, a qualidade em questão das coisas boas é mais fácil de perceber. Sim. Que é a pureza da intenção, a pessoa não pensar em si, nem na recompensa divina ali. Pensa é fazer a coisa certa porque é certa. Certo. Mas a verdade porque é verdade. Nas coisas ruins, procurar, não é nem assunto aqui, porque nós estamos procurando como se livrar das coisas, mas nas coisas ruins, a questão de qualidade vai ser mais uma ferramenta a advogar por nós. Se a pessoa faz algo ruim, mas a intenção dele não é totalmente ruim, porque ele foi levado, porque ele foi arrastado pela sociedade, ou porque a tentação que Deus forneceu foi grande, então também o peso da maldade às vezes baixa um pouco. Mas não é a nossa conta. Isso aqui é conta do Eterno, de Hashem. Já pegando essa deixa aí, também pegando como base o estudo do Sefer Hilchot Teshuvah, diz que Hashem conta muito o que a pessoa é no momento, né? Por isso que é bom a gente se preparar nesse mês de Elul para Rosh Hashanah, para não deixar chegar até lá, né? Diz um Midrash que os anjos, Hashem estava querendo salvar o Ismael, e os anjos disseram, você vai salvar ele vai matar o teu povo. E Hashem disse, o que é que ele é nesse momento? É muito importante a gente se preparar para o momento também, ou não? Com certeza. Apesar que no caso de Ismael, se trata ali, a proposta era dos anjos era contabilizar o futuro. Sim. Que para Deus que sabe tudo, Ele sabe o futuro também. Sim. Poderia contabilizar o futuro também, só que, por outro lado, se Deus quer contabilizar o futuro, Ele pode não descriar alguém também. Ele pode... Isso aqui é outra parte do julgamento, assim, é o quanto de serviço ou de poder de servir vai lhe ser concedido para o ano que vem. Se Ele te cria outro ano, porque Ele te confia uma missão, uma pessoa que tem sucesso, então o Eterno concede a Ele outras missões cada vez um pouco maiores e adaptadas. No nosso caso, que nós não sabemos o futuro, e não é nossa função saber o futuro, é contabilizado um pouco o passado, nós não somos isentos de lembrar o nosso passado, mas não devemos extrapolar o tamanho, o peso dele na nossa consciência. A pessoa que é consumida por consciência pesada, por tristeza, ele se desanima de servir a Deus daqui por diante, porque não é útil. Tem uma coisa que eu fiquei muito confuso. A tristeza não leva a nada. Eu achava que Yom Kippur, em Rosh Hashanah, tinha que ficar triste, chorar. E também eu vi no Sefer do Rambam, que fala que a tristeza não leva a nada, a gente tem que ter o pesar. Mas até hoje eu não consigo saber qual é a fronteira desse pesar e da tristeza, porque normalmente, às vezes, a gente fica triste por aquilo que a gente fez, né? E aí, por exemplo, eu já vi também alguns rabinos dizendo que no Rosh Hashanah é um dia que você não deve ficar triste. Mas como assim você não vai ficar triste? Você fez um bocado de coisa de errado durante o ano. Você tá fazendo techuvá, né? E eu não consigo entender esse pesar, essa tristeza. Pode chorar, não pode chorar. É um dia de alegria, sabe? É uma coisa ainda que é difícil ainda para entender sobre isso. O que é que o senhor tem para dizer pra gente sobre isso? Tem que ter pesar, tristeza, leva a gente a questão de nomenclaturas, mas chorar, a pessoa pode chorar de emoção. Pode chorar porque ele sentiu algo inexplicável, ele está chorando de fato. Então não tem nenhuma proibição de chorar. E Deus sabe se vai ser de alegria, de emoção ou de pesar. Ou de pesar. Isso vai... o chorar físico não importa. Importa que não seja forçado.
Sim. Se tiver o choro, pode chorar, não tem problema, mas se não force nada porque não é verdadeiro. Pode chorar muito e não vai mudar nada na pessoa, depois na hora da tentação ela vai esquecer completamente às vezes. A diferença entre pesar e tristeza. Digamos que uma forma de medição, se você realmente se arrepende do mal, você vai estar realmente feliz quando tiver uma oportunidade de fazer o bem. Então a pessoa triste é aquela pessoa que ela tá uma lamúria, assim, uma reclamação, porque eu e o mundo somos tão corruptos que a gente não consegue sair do vício. Mas eu não pretendo sair do vício, eu só estou me reclamando e desistindo já previamente de tudo no futuro. Isso é tristeza. É um desânimo geral que não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. O pesar que é louvável, é aquele pesar de cair a ficha de que eu não quero e não vou aceitar mais ser aquela pessoa com aquelas atitudes. E eu vou estar muito feliz, na mesma proporção da tristeza ou mais, quando eu tiver a oportunidade de superar uma tentação igual ou de fazer algo bom que eu decido fazer para me purificar. Você pode decidir não pecar mais naquilo. E pode também decidir, que nem na medicina, tem a convencional que vai matar a doença e tem a homeopática que vai reforçar o corpo todo. Vai deixar o corpo mais forte, mais forte, imunizado. Então espiritualmente também, você pode deixar o mal e também pode pensar quais são os meus hábitos permitidos, me levaram a ser vulnerável ao pecado. Eu não vou mais aceitar aqueles hábitos, vou dar uma melhorada nos meus hábitos comuns, de como comer, de como dormir, de como reagir com as pessoas, para se tornar mais imunizado para materialismo, para egocentrismo. E aí quando chega uma tentação, sempre vai ter que se esforçar para não pecar, mas vai ser mais fácil. A pessoa já está em outra, ele já está se acostumando a ter prazer de ser mais refinado. Agora vamos falar sobre Techuvá. A gente ainda está no mês de Elul, como eu falei, está começando, está terminando. Hoje a gente está gravando esse vídeo aqui, é dia 13, que a pouco já vai findando. A gente tem ainda mais uns 15, 16 dias pela frente ainda para fazer Techuvá. Qual é a fórmula de Techuvá? Explica um pouco melhor para a gente o que a gente, como judeu, pode fazer para ter uma Techuvá realmente aceita e completa. Quais são os passos da Techuvá? Às vezes muita gente não sabe, como o senhor falou, às vezes fica só chorando e fica só naquele rodando, chorando, depressivo, que não leva a lugar nenhum. Existe a parte técnica, que conversa mais com a questão de quantidade, de pecado quantidade, pecado como volume. Tem a parte emocional, intrínseca, que fala mais com a questão, conversa mais com a situação de Techuvá de qualidade. Agora vamos descrever então. Na parte técnica, a pessoa deveria dedicar tempo para meditar e enumerar as partes que ele identifica como erradas na vida dele, os vícios e os pecados vem repetindo-se, principalmente. Também os únicos, mas principalmente os que se repetem. E lá que a fraqueza dele vai crescendo cada vez mais diante de um vício. Então é enumerar, listar e depois confessar verbalmente perante Deus para dar uma realidade, tornar isso mais real. É o vidui. Isso, você realmente não enxerga o tem que eterno. falar. Se você não falar, você não fez uma Techuvá completa. Isso é verdade ou não é verdade? Ou você realmente tem que falar? Você tem que verbalizar o que você fez? O lado técnico requer que você fale para trazer isso à realidade. Sim. Na verdade, se você só com o pensamento conseguiu realmente se desligar e não querer mais e não valorizar mais e se tornar outra pessoa só com o pensamento, isso que vai valer. Ok. Mas a receita técnica é falar, você não consegue chegar ao eterno, você não consegue enxergar a impureza que envolve alguns atos. Certo. Você só leu nos livros. Sagana fala uma confissão que tenta concretizar a situação, qual amargo é para ti ser tal pessoa. Mas eu quero falar mais da parte intrínseca e emocional, que é realmente o que vale. Sim. Deixar de ser aquela pessoa e ser outra pessoa, vestir outra camisa, jogar para outro time e principalmente que Deus te faça viver de outro tipo de energia. Aquela pessoa que serve a Deus vive da energia primária que Deus quer, manter os seus servos. Pessoa que não serve vive de uma energia só de manter o sistema funcionando para que não apareça o envolvimento direto de Deus a cada momento. Mas essa energia não é boa e não traz coisas boas. Então, a parte intrínseca que mais importa é a pessoa procurar força dentro de ti. É que nem a pessoa faz às vezes dramatiza quando lhe falta algo. Lhe falta dinheiro, lhe falta amigos, lhe falta saúde. A pessoa pode cair em prantos, ela pode chorar, ela dramatiza a situação. Não está levando em frieza, está se importando. Aquilo toca nele, ele se importa e quando chega o momento que ele está quebrado, ele vai decidir que de qualquer jeito eu vou dar um jeito para sair dessa situação, não aguento mais esse aperto. Então na Techuvá tem que conseguir, que nem na fala da Techuvá na confissão a gente tenta trazer na realidade, também no momento do aperto, a gente tem que tornar o aperto sobre o mal o mais concreto possível. Pode ser meditação, amolece o coração através de melodias, através de falar salmos, alguns amolecem o coração através de jejum, apesar que hoje ultimamente não se recomenda, porque o jejum ele tem uma porta para a depressão inútil. Hoje em dia somos um pouco fracos e nós não confiamos o suficiente em nossa personalidade que o jejum vai nos fragilizar o lado mal apenas, fragiliza o geral. Mas a ideia é tentar amolecer o coração com as maneiras que encontramos e principalmente realmente que se torne importante para nós a questão espiritual. É importante, desculpa lhe cortar, mas é importante também, uma vez eu vi no Ritas Brasil, em alguma das aulas do Tânia, o senhor dizendo que é importante a gente fixar um tempo para você sentir esse pesar, porque de repente a gente vive numa geração onde todo mundo vive depressivo, vive triste, vive
vive magoadinho, né? Então, eu me lembrei agora, o senhor falando sobre isso, que é importante a gente determinar um tempo, né? Um momento para você ter esse pesar, fazer esse teu resbom ali e depois dali zeu, porque senão aquilo vai acompanhar a pessoa, como eu falei, né? A pessoa pode achar que esse processo de techuvá tem que ser lamentoso o tempo todo e de repente isso pode causar uma depressão profunda. De repente ela pode dizer, como eu tenho que mudar de vida, como eu tenho que ser uma nova pessoa, eu não consigo fazer isso da noite para o dia. E às vezes o Yetzer Hara pode colocar isso para ela e ela achar que, quer saber de uma coisa? Deixa as coisas do jeito como estão. E não é assim, né? As vantagens de ter um tempo, primeiramente, para tornar aquilo mais concreto. Tudo que você valoriza, você dedica tempo. Dedica tempo para o sustento, dedica tempo para ir no médico, dedica tempo para os amigos. E para Deus e para o relacionamento com Ele não vai dedicar tempo? Tem que dedicar tempo. Não é só sinal de valorizar, mas você tem que querer dedicar o tempo para isso. Aquilo te importa. Então você dedica tempo para aquilo que te importa. E depois, aquela questão do tempo fixo, vai te deixar limpo depois. Terminou a techuvá naquele tempo definido, você fez a tua parte do lado mal-humorado, digamos, menos bem-humorado, e aqui por diante tem que acreditar que o Eterno te perdoou. Você fez a tua parte e Ele é capaz de perdoar. Diz que isso não é ser humano, não é criatura que vai levando amarguras e não consegue tirar do coração. O Eterno é todo poderoso. Se Ele me colocou nesse mundo com as tentações, e sabendo que eu vou poder cair, Ele também deixou uma porta de saída, Ele deixou. E Ele é perfeito, todo poderoso, pode também perdoar, esquecer, zerar completamente. É bom que esse tempo passou, agora eu estou aqui focado em conseguir ter mais prazer na minha nova vida, com as novas decisões que eu tomei, prazer de ser outra pessoa, de abrir outra página e focar no lado que vai me trazer positivo, mais forças internas. Para a gente finalizar essa questão da techuvá, me lembrei também agora daquela historinha que diz que uma pessoa que pecou, perguntaram para 3 entidades, né? Perguntaram para sabedoria, para nevoá, para profecia, para Torá, né? E disseram, uma pessoa que pecou, uma delas disse, olha, ela pecou, tem que morrer, morre. Né? A outra perguntou, não, que é uma pessoa que pecou, o que é que ela deve fazer? Não, que o mal a persiga. Se não me engano, foi a nevoá que falou, o mal que a persiga. Ela fez algo de errado, o mal vai perseguir. E aí perguntaram para a Torá, perguntaram a pessoa que pecou, o que ela deve fazer? Traga um korban. Disseram, não, vamos perguntar para quem criou tudo. Perguntaram para Kadosh Baruch Hu, né? Uma pessoa que pecou, o que ela deve fazer? Hashem disse techuvá, que Hashem criou a techuvá antes mesmo da criação do mundo. O que o senhor tem para falar mais para a gente encerrar esse assunto sobre techuvá? A gente tem desse tempo para fazer até Rosh Hashanah. Espero que a gente faça hoje ainda, né? Sim. Não espere até lá. O que o senhor tem para falar? Tem que fazer todo dia em pequena proporção. O tempo da vida se divide em dias, semanas, meses, ano, em pequena proporção diariamente, principalmente antes de dormir. 1 minuto, meio 30 segundos ao acordar. Tem na reza, quando fala na reza sobre isso, tem alguns segundos para pensar no assunto também, mas é pequena proporção no diário. Tem que ser, o serviço a Deus deveria ser, digamos, talvez 1 ou 2% de techuvá no dia, e o resto é serviço ativo, é construir, criar coisas melhores. E guardar a limpeza pro tempo da limpeza. E para finalizar, a gente tem muitas pessoas que nos acompanham, que são seus alunos, são judeus, e outras pessoas que não são, né? Realmente, nesse Rosh Hashanah, toda a humanidade vai passar pelo julgamento, tanto judeus quanto não judeus, né? Sim. Essa techuvá vale também para um Bnei Noach, vale também para qualquer pessoa que queira melhorar como pessoa, ela vai ser julgada também de maneira favorável. A Hashem aceita essa techuvá dela ou não? É óbvio que sim, e a prova maior é o livro de Jonas. O livro de Jonas que nós lemos no pleno Yom Kippur, que a cidade de Nínive não era cidade judia, nem israelita de alguma forma, e o Eterno perdoou o pecado deles, só que eles levaram a sério na hora que teve acho que o que eles fizeram era realmente uma boa reação ao profeta. Você vê no povo de Israel, profetas em algumas gerações, chamavam atenção, reclamavam com o povo e não eram atendidos, e o povo ignorava. E às vezes até a situação social fazia surgir profeta falso dizendo o contrário. Sim. Ou profeta do Baal para promover a idolatria ao mesmo tempo. Ali não, o rei de Nínive recebeu o profeta, levou a sério e levou a cabo o que ele entendia por techuvá. O que ele entendia por techuvá é aquilo que servia. Hashem colocou no coração dele jejuar 3 dias, seres humanos, animais, crianças, ninguém. A princípio, o jejum geral, qualquer ser vivo na cidade. Isso que a pessoa lá entendeu e valeu a seriedade. Valeu a seriedade. Hoje não se recomenda jejuar dessa forma. Sim. Se recomenda levar na mesma seriedade que seria necessária para jejuar 3 dias. A mesma seriedade. Você investe nisso o mesmo que investiria. O compromisso de realmente mudar, de ser uma nova pessoa, de vestir uma nova mentalidade e fazer a coisa correta. Seria isso mais ou menos? Talvez na linguagem atual seja assim, 3 dias sem internet, sem celular, só focado no espiritual, seria talvez mais do que o jejum que eles faziam antigamente. Eu acho que sim. Ia ser muito difícil para o pessoal. Ok, então a gente finaliza por aqui mais esse vídeo, falando sobre techuvá, né? O mês de Elul ainda é techuvá, e a gente volta, se Deus quiser, falando um pouco mais sobre Rosh Hashanah e Yom Kippur, pode ser? Pode. Só completar, o mês de Elul é uma proporção maior, então, além da questão diária de 2% por dia, o mês de Elul talvez dedica meia hora por dia
tem uma contabilidade anual, fala algum Salmo 51, que é um Salmo de Techuvá. Você pode tomar boas decisões de uma proporção pequena, que sejam fáceis de cumprir para não ser violados logo adiante. Então é melhor várias boas decisões pequenas, de corrigir pequenas partes cercando a nossa tendência a materialismo, que uma decisão grande que você não consegue superar. Então não pense em se virar, você sim se vira outra criatura, você vê de pequena decisão. O principal é a direção, você está indo para o lado espiritual. Então você agora é outra criatura, à frente para o espiritual, rumo ao espiritual. Isso que teu avanço não é um avanço super rápido, não é nada negativo. Tem que perceber que Deus te criou do jeito que você é, com a necessidade corporal, com o meio ambiente, que você tem que adaptar. Adaptações não acontecem rápido. Então é meio infantil achar que você vai se tornar um justo das galáxias no mesmo dia. Mas assim, pequenas decisões de 10 minutos, que vão levar 10 minutos por dia, que vão pegar um pouco de esforço, vale mais porque funciona. Vale mais do que uma coisa grande que não funciona depois. Ok, então a gente volta, se Deus quiser, no próximo vídeo. E se você tem alguma pergunta para o Rabino, tem algum tema que gostaria de saber, comenta aí, deixa comentado aqui embaixo se você gostou desse mini podcast, se não gostou, faça as suas contribuições e deixa aí o tema que você gostaria que o Rabino conversasse aqui, suas perguntas, e vai ser um prazer a gente voltar novamente, né, Rabino, trazendo mais luz. E como o Rebbe sempre dizia, né, que nossa missão é fazer deste mundo uma morada para Hashem. Eu espero que a gente esteja contribuindo com isso, né? Não só para quem é judeu, como para os não judeus, enfim, para o mundo inteiro. Amém, que assim seja. Até a próxima. Até mais.